Oi, gente, eu me chamo Josiane Keila e se você já ouviu essa frase, o meu pai fez a minha mãe sofrer, assiste esse vídeo até o final. Eu tenho feito vários atendimentos que trouxeram essas questões e resolvi então gravar esse vídeo porque é muito pesado para um filho ou para uma filha quando olham para os pais como se um deles fizesse, né, no exemplo, o meu pai fez a minha mãe sofrer. Como que eu posso amar o meu pai se ele trouxe sofrimento para minha mãe? Por que eu vou para um casamento onde muitas vezes tem agressões, onde muitas vezes eu fui abandonada pelo meu marido? Nós trazemos scripts do nosso sistema familiar e aí eu tenho a tendência a repetir a mesma história. Então, nos atendimentos que apareceram muito durante a semana, com essa frase, o meu pai fez a minha mãe sofrer, quais eram os scripts que essas mulheres traziam? Uma delas, a mãe a avó dessa pessoa que veio constelar, ela foi abandonada pelos pais. E aí ela foi para uma segunda casa e nessa segunda casa ela também se sentiu abandonada. E aí ela via o pai dela muito como um agressor. Então ela dizia: "O meu pai me batia demais. E aí eu me casei para eu buscar alguém que eu pudesse realizar os sonhos." Mas, gente, não era um sonho de mulher, era o sonho da criança. Aquela criança que não pôde sonhar, ela buscou no marido esse conforto, esse acalento que faltou, não enquanto mulher. Ela foi enquanto criança pedindo para pai. E se eu busco no meu parceiro a carência, esse amor que faltou na minha infância, meu parceiro não pode ser o meu pai. E aí eu entro em um desequilíbrio, porque ele não vai dar aquilo que eu busquei, que eu buscava, né? Porque o marido não é um pai, o marido vai agir diferente. E aí eu vou com expectativas que eu não vou realizar, que eu não vou conquistar. E aí eu jogo para o outro a responsabilidade em relação à minha felicidade. Muitas famílias trazem também: o meu pai, ele acabou com a herança da minha mãe. Gente, não existe em um relacionamento uma pessoa responsável. Num casal, as escolhas elas são tomadas juntas. E aí ele trouxe: mas a minha mãe não tinha estudo. Muitas famílias não tiveram estudos e souberam lidar muito bem com o dinheiro. E aí quando vem sabe quando o campo se forma na constelação familiar, através da constelação familiar, a gente percebe o quanto essa mulher trazia de pesos em relação aos filhos que foram abortados, filhos que foram abandonados, filhos que não tiveram direito a esse dinheiro. E aí ela busca um homem que vai fazer o quê? Que vai gastar esse dinheiro. Porque, no fundo, eu não me sinto merecedora. Se tantos filhos lá atrás não tiveram direito, que direito eu tenho? Então, quando eu olho dessa maneira, eu estou olhando através do olhar da dor e não através do olhar do amor, tá? Então, é muito importante você perceber que o seu pai e a sua mãe, tudo que acontece é 50% para cada um. Não queira colocar um deles como vítima, o outro como agressor ou agressora. Quando você olhar para os seus pais de igual para igual, a sua vida também acaba seguindo de forma mais leve, muito mais equilibrada. Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso ter conquista? Como que eu posso ter força se eu excluo meu pai? Se eu olho para ele como se ele fosse o responsável pela felicidade da minha mãe, ou como que eu olho, né, talvez ao contrário, como se meu pai nunca foi feliz porque a minha mãe era muito ruim. É tão lindo quando a gente percebe, quando a gente olha para a vida de um outro lugar. Quando a gente percebe que realmente nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Que enquanto eu busco a felicidade no outro, eu não vou ter realização. Por isso que a gente vê tantas pessoas mais mortas do que vivas, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando: a gente tem que liberar, fazer as orações, né? Quem acredita e tudo mais, que eu acredito também, para que os espíritos vão para a luz. Mas, gente, nós precisamos espalhar luz na vida. A gente precisa emanar luz para as pessoas que estão vivas. Porque se a gente perceber a quantidade de gente que não está presente, que não está consciente, que não estão vivas, que estão andando num piloto automático, eu vejo, isso para mim é muito triste, né?
Então é lindo quando a gente pode despertar nas pessoas esse brilho no olhar, essa alegria pelo viver. Quando a gente pode trazer consciência para as pessoas. Quando eu trago consciência para a minha história, eu levo consciência para o meu sistema familiar. Quando eu olho de um outro lugar, quando eu percebo a dor do meu pai, quando eu percebo a dor da minha mãe, quando eu vejo que eles estão no mesmo nível de igual para igual, sem nenhum mais e nem menos, quando eu percebo que a dor deles, ela se encontrou e eu vim, e aí eu posso fazer diferente. Eu acho tão lindo quando a gente olha e fala aquilo que faltou, eu posso conquistar, eu ganho forças para eu seguir. É muito fácil, gente, a gente conquistar, é muito tranquilo se conquistar dinheiro. Mas como que eu vou conquistar o dinheiro se eu não tenho forças para eu seguir? Se eu excluir o meu pai, pai se refere muito à força. Se eu excluir a mãe fala muito sobre amor, sobre ir para a vida no sentido de sucesso. Então, quando eu digo para um deles, você não presta, eu estou dizendo para as minhas células, vocês não prestam. Mas quando eu olho, eu falo, caramba, aqui tem uma dor. Os meus pais trouxeram um script do sistema familiar deles. E eu posso quebrar esse script, eu posso fazer diferente. Fica tudo tão mais leve. Na verdade, a vida ela é muito simples. A vida ela é muito simples. Somos nós que complicamos. Quanto nós temos dificuldade de pedir ajuda, quanto a gente tem dificuldade de olhar para a verdade, o quanto muitas vezes dói quebrar o nosso ego, o quanto muitas vezes dói reconhecer os nossos erros, né? Mas quando eu reconheço o meu erro, eu posso fazer dele um grande acerto, eu posso inspirar outras pessoas, eu posso ajudar outras pessoas. Aquilo que eu errei, que de repente eu me permito, sabe, falar, olha, aqui eu errei. E que outras pessoas percebem o meu erro e falam, caramba, a Josi errou fazendo isso, então eu posso fazer diferente. Porque esse caminho ela me mostrou que o resultado vai causar uma dor. Então eu não aponto mais o dedo para o outro, eu agradeço ao outro, eu estendo a minha mão para o outro, porque eu falo, eu aprendi com você. Mas a gente tem uma tendência a dizer, essa pessoa me trouxe dor. Não, essa pessoa está me trazendo luz. Porque se eu não me coloco como merecedora ou como merecedor, que tipo de pessoas que eu vou atrair para minha vida? Então até isso foi uma coisa que eu venho trabalhar. Essa semana trabalhei muito essas questões. E aí ele falou, meu pai trouxe muita dor, trouxe muito sofrimento para minha mãe. E aí ele falou, na hora caiu a ficha dele, ele falou, poxa, minha mãe se casou pela segunda vez e foi o mesmo casamento. Falei, será que o problema estava com o seu pai? Ou será que a sua mãe não se coloca como essa mulher merecedora? Ele falou, realmente eu nunca tinha percebido o quanto faltava amor próprio na minha mãe. E o quanto eu tenho dificuldade de ir para a vida, de ter forças, porque eu associei força do meu pai a algo ruim. Eu associei força a algo que traz dor. Eu associei dinheiro a algo ruim. E como que eu vou ter essas conquistas, tá? Então, olhe para a sua vida de um outro lugar. Aquelas pessoas que chegam até você, tudo que chega, a gente chega porque é certo. Eu não estou falando que não vai doer, tá? Tudo que chega, chega porque é certo. Então, em muitos momentos na minha vida, quando alguma coisa acontece, eu falo, Deus, me dê sabedoria para eu compreender. Porque eu não estou compreendendo o que esse mensageiro, eu não estou compreendendo a mensagem do mensageiro. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso fazer diferente? O que eu estou repetindo o mesmo script? A gente repete um script de dor e nem se dá conta que quando a vida vem com facilidades parece que é errado, parece que alguma coisa tá fora, tá? Então é muito comum quando as pessoas começam a fazer terapia e de repente elas falam, parece que tá tudo errado. Porque eu estava tão acostumada a andar errado que quando as coisas começam a se alinhar parece que está errado, tá? Então, tirar esse peso de certo e errado, não aponte o dedo pro outro, tá? Não aponte o dedo pro outro, para a história do seu vizinho, porque a história do seu vizinho que te incomoda é a história que tem no seu sistema familiar. Famílias que trazem muita questão de ser, fazem questão de ser perfeitas, que ninguém pode ser vulnerável, ninguém pode errar, é porque lá atrás tem muitas coisas para se olhar, para se acolher. Não existe pessoas perfeitas, não existe, seguir com uma vida toda
dentro de um quadradinho certinho. Então, aquilo que nós apontamos o dedo para o outro, na verdade, eu estou muito mais apontando para as minhas feridas, para as minhas dores do que para o outro. Então, você não está aqui para fazer os outros felizes, você está aqui para aprender a ser feliz. Você não está aqui para salvar ninguém, você está aqui para se salvar. Do mesmo jeito que no seu relacionamento você não é responsável pela felicidade do seu parceiro ou da sua parceira, os seus pais, eles não podem ser responsáveis pela felicidade. A mesma coisa os seus avós, tá? Cada um tem que ser responsável pelas suas escolhas. É tão lindo, é tão poderoso quando a gente fala eu pago o preço por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo. Então é bom quando a gente vê que a gente consegue. Vamos dar um exemplo de comprar as coisas. É bom quando fala, caramba, comprei com o meu dinheiro, né? Com aquilo que eu sou capaz. Então que você olhe para as suas conquistas, olhe para a sua vida como sendo capaz e responsável. Porque quando você olha dessa forma, você percebe que tudo que chega porque é certo. E tudo que chega, você pode fazer algo de bom. E aí nós percebemos que nós podemos transformar as nossas dores em combustível. A gente pode transformar as nossas dores em leveza. E cada vez que eu transformo uma dor em leveza, eu libero as gerações seguintes. E eu também mando uma energia muito positiva para aquilo que foi. Então, nós estamos aqui para realmente quebrar uma corrente de dor e para fazer diferente. Então, se chegou algo até você, é porque você tem força e capacidade para quebrar um padrão repetitivo da sua família. Então, eu sei que dói, mas quando nós olhamos com respeito, nós percebemos o quanto de amor e de bênção também existe, tá bom? Então, olhe com respeito para o outro, que você vai ver o quanto você tem de bênçãos e você vai perceber também o seu valor. Você está aqui realmente para ser feliz e para viver de forma leve e saudável. Um beijo.